Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o professor Josimar, atualmente trabalho na Escola Enedina, né? Assumi esse desafio da coordenação da Escola Enedina e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a educação inclusiva, sobre essa parte da nossa educação, do nosso sistema de educação que tanto nos traz desafios, que tanto nos traz perspectivas novas e que tanto nos encanta também. Para falar um pouquinho sobre educação inclusiva, eu não poderia deixar de trazer dados para vocês. Mas não se preocupa, eu não vou estar aqui falando sobre leis, eu não vou estar aqui falando sobre números, não é nada burocrático, é só uma troca de experiência que nós vamos fazer hoje, tá bom? Eu só queria trazer uma reflexão inicial, que de fato nós escutamos muito que não há mais como ser professor e nunca ter um aluno com deficiência na sua sala, uma pessoa com necessidades educacionais especiais estudando com você. E isso é um fato. Só para você ter noção, no último censo que o IBGE fez essa pergunta, lá em 2010, o IBGE perguntou às pessoas que responderam o censo se elas se autodeclaravam com algum tipo de deficiência, certo? Que esse foi o termo que o IBGE usou. Só para você ter uma perspectiva, 24% da população brasileira total respondeu que tinha algum problema físico, locomotor ou alguma deficiência. Gente, isso é um número muito grande. Passa de 52 milhões de pessoas. Então não há mais como você ser professor e não ter uma pessoa ao longo da sua jornada, ao longo da sua carreira, com você que precisa um pouco mais da sua atenção, que precisa de uma dedicação diferente, que precisa de um olhar diferente. Eu só quero que vocês não confundam esse termo diferença com tratamento diferente, tá? A lei brasileira diz, trata iguais os iguais e diferentes os diferentes. Isso quer dizer que nós precisamos ter equidade, né? Nós precisamos ter um olhar de professor, aquele olhar que avalia, aquele olhar que acolhe, já diria Madalena Freire, né, sobre isso. E é dessa forma que a gente precisa fazer uma educação de qualidade. E dentro dessa educação de qualidade, uma educação inclusiva. Meus amores, eu queria trazer 2 pontos para vocês, para a gente começar a pensar sobre isso, tá bom? Primeiro ponto, sobre formação docente. Antes da gente pensar sobre como eu vou trabalhar com um aluno com deficiência dentro da sala de aula, eu preciso pensar primeiro em mim enquanto docente. Como eu estou preparado para receber essa criança, como eu estou preparado para trabalhar com esse jovem, com esse adulto, muitas vezes que estamos na EJA também. E aí eu trago 2 termos diferentes para vocês. Ou a gente pode trabalhar de uma forma proativa, ou a gente vai trabalhar de uma forma retroativa. Meus amores, eu já vivenciei as duas. E lhe digo com toda força de experiência mesmo, que o proativo é melhor, certo? Trabalhar de forma proativamente, ou seja, o professor, o coordenador, o porteiro, qualquer pessoa que está nesse ciclo, nessa rede colaborativa e vai receber esse jovem, ele buscar se capacitar, buscar conhecer, né? Buscar a forma de como tratar isso antes é muito melhor, né? Ah, eu não tenho um aluno com deficiência na minha turma, então eu não preciso estudar sobre isso. Não, de forma alguma. Se capacita antes que é melhor, tá? Quando a gente busca essa formação retroativamente, depois da chegada do aluno à minha sala, à minha escola, ao meu local de trabalho, isso é um pouco mais complexo. Porque além de eu estar trabalhando cotidianamente com aquele aluno, eu vou ter que buscar essa capacitação. Entende como vai ser um dobro de atividades, uma sobrecarga em cima do professor? Então, é muito importante que a gente busque conhecimento. O professor, ele é o cientista da educação, né? Nós somos essas pessoas que fazem a mediação entre o conhecimento e o ser humano, a troca de conhecimento entre esses agentes. Então, nós precisamos cotidianamente estar buscando isso. Sobre essa busca e o quanto pode essa busca fazer diferença na sua vida e na vida dos seus alunos também, eu quero que vocês escutem agora um pequeno relato da professora Dilma Doroteia. Ela foi nossa professora, infelizmente e graças a Deus, infelizmente para a gente perdeu uma professora e graças a Deus para ela, ela já veio se aposentar, cumpriu agora a sua carreira, mas tem ótimas experiências e eu pedi para ela relatasse um pouco disso para a gente, tá bom? Observa a fala da professora Dilma e já já a gente volta falando sobre isso. Eu sou a professora Dilma, hoje aposentada, graças a Deus, né, por isso, e que em 2016 eu e mais 3 colegas nos inscrevemos no curso de Libras, ministrado pelas professoras
Valquíria Vidal e a Elisete das Chagas, excelentes professoras de Libras. E que eu me inscrevi mais pela curiosidade que eu tinha. Pois eu via a minha amiga Miriam, lá no CAI, que era psicopedagoga da Escola Estadual Professor Arnaldo Arsênio de Azevedo, pela manhã, e lá na sala ela atendia o pessoal, né? E que eu via lá o alfabeto, os numerais, e aquilo me chamou a atenção. E ela também falando com os alunos, ensinando lá. E eu fiquei curiosa. E quando eu tive a oportunidade de me inscrever no curso de Libras, assim eu fiz. E foi assim, algo assim, uma experiência primordial na minha vida, né? Porque eu mantive a minha curiosidade e através da minha curiosidade também ficou aguçada a curiosidade dos meus alunos, pois assim que eu entrei, que eu comecei o curso, eu pedi para a minha amiga Gilvaneire, a mesma que fez o material, o alfabeto da Miriam e os numerais, eu pedi para ela fazer para mim. E assim que ela me entregou, eu já coloquei na sala. E eu coloquei lá antes dos alunos chegarem. E foi assim, quando eles entraram, né, perceberam algo diferente na sala, lá no cantinho da leitura, que tinha na minha sala, e eles perguntaram o que é que é. Aí, tia, que alfabeto é esse, essas mãos? Aí eu fui e disse que era o alfabeto de Libras e que o alfabeto e os numerais. E que eles perguntaram o que significava Libras. Aí eu falei que era Língua Brasileira de Sinais. E tinha uma aluna na sala, Ana Beatriz, ela disse, tia, eu tenho uma prima que é surda e eu sei fazer alguns sinais, o meu nome. Eu disse, então me mostra. Aí ela foi e fez já o nome dela, né? Aí ela foi dizer assim, e a senhora sabe fazer o da senhora? Eu disse, sei, pois faça aí para eu ver. Aí eu já que fiz, né? Aí foi aquela festa. Aí eu disse, você sabe como é que a gente diz boa tarde? Aí ela disse, não, como é que é? Aí eu fui e disse, né? Boa tarde. Aí eles disseram ao pessoal, os alunos, e como é que diz bom dia? Bom e boa noite. Aí foi aquela festa na sala e depois eles ficaram assim, muito interessados em aprender. E quando ele viu a Ana Beatriz fazendo lá o nome dela, Ana, aí eles também quiseram aprender, cada um queria aprender o seu nome. E assim que eles terminavam as tarefas, né, eles diziam, tia, eu posso ir lá para o cantinho da leitura? Pode, mas só vai quem terminou a tarefa. E assim que eles terminavam, era aquela festa lá no cantinho da leitura. Quem já sabia, ensinava aqueles que não sabiam. Porque a minha turma era bem heterogênea. Tinha aqueles que já sabiam ler e escrever, os que estavam começando e os que ainda não sabiam. E o interessante é que aqueles que ainda não sabiam, rapidinho, né? Pouco tempo depois, já estava assim bem encaminhado, porque além de ver o alfabeto normal, eles também viam o de Libras, né? Aí foi assim uma aprendizagem, bem significativa, porque eles queriam também fazer, né, o nome dos utensílios da sala, o nome dos familiares, e foi bem interessante. E quando o Josimar chegava na minha sala, ele chegou lá, viu o alfabeto, aí, ai que interessante, Dilma. Aí foi
eles pediram para o Josimar fazer assim, cumprimentar o boa tarde em Libras. E assim o Josimar fez. E foi aqui assim, uma alegria. E esse alfabeto foi em 2016, ficou 2016, 2017, eu fiquei 2 anos com essa turma. E 2018, a turminha do 2018 também, né? Só que em 2018, mês de agosto, por aí, eu já saí, me aposentei. E aquela turminha de 2016 deixou saudade, porque passei 2 anos com eles e foi assim, 2 anos bem significativos. E graças a Deus, eu matei a minha curiosidade, aguçei a curiosidade deles também e, vamos dizer assim, foi uma aprendizagem bastante, assim, como eu posso dizer, que eles, vamos dizer assim, que ficou, né, na memória deles, porque antes eles não tinham visto, só uns que diziam, tia, eu vejo o pessoal na igreja, quando eu vou para a igreja, lá tem uma moça que fica, a pessoa lá falando, o pastor falando, os louvores, e ela fazendo lá os sinais. E achei bem interessante, porque eles tinham essa curiosidade, e eles disseram que é um pouco difícil. Eu disse, não, mas aí devagarinho a gente vai aprendendo, é igual como aprender a ler e escrever, só que em Libras. E a aprendizagem é isso. E foi bastante significativo. E durante esse curso, eu adquiri este livro, né, que a Elisete, a Valquíria também, ela mostrou vários livros e um dos que ela mostrou é exatamente esse. Então, eu me interessei e comprei. Apesar de que, quando eu me aposentei, aí ficou assim um pouquinho, mas foi uma experiência bastante significativa, tanto para mim como para os meus alunos. É isso. Pronto. Então, pessoal, essa fala da professora Dilma Doroteia, ela me chama muita atenção, né? Eu vivenciei junto com ela como colega de sala, na época a gente estava ali lado a lado, e ela chama muita atenção porque, mesmo sem ter um aluno com deficiência auditiva, a professora Dilma conseguiu prestar atenção no quanto era bom buscar essa capacitação. E essa diferença na sala de aula dela foi feita mesmo sem essa pessoa lá, entende? Ela não buscou a formação, não buscou a capacitação porque já estava com o aluno dentro da sua sala. E o melhor de tudo é que isso transformou a vida não só da professora, mas também daquelas crianças que estavam naquela sala. A professora talvez não tenha feito intencionalmente, mas ela, no processo de alfabetização, que era uma turma do primeiro ano, como ela disse, né, vinda do CNEI, chegando na escola agora, toda aquela adaptação, ela conseguiu estimular essas crianças de várias formas diferentes. Perceba, ela estava alfabetizando, então ela estava trabalhando fonema e grafema, e além disso estava trabalhando psicomotor usando Libras. Essas crianças com certeza saíram lá com um aprendizado muito mais significativo. E é nesse ponto que eu trago para vocês o quanto é necessário, o quanto é importante buscar a formação, buscar o conhecimento da educação inclusiva, ler mais artigos, conversar com colegas, buscar conhecimento, tá? O próprio site do MEC, né, traz muitas coisas legais, muitos documentos bons. Tem uma coletânea feita pela UFCE, por exemplo, disponível lá, né, que eu recomendo a todos. Quem quiser pode passar uma mensagem para mim que eu retorno, eu tenho esse arquivo já no meu computador. E pensando nisso, desde 2018, nós começamos a fazer um ciclo de formação lá na escola, certo? Como assim, Josmar, um ciclo de formação? Nós sabemos que nós temos o suporte dos técnicos da secretaria, que o pessoal da SEMEC sempre vai à escola, está disponível, tudo bem. Mas eu percebo que muitas vezes nós temos grandes talentos dentro da escola que nós não deixamos tão em evidência, vamos dizer assim. Então eu levei essa proposta para a equipe de que fizéssemos um ciclo de formação, né, interno da escola com os próprios docentes. Cada docente tinha uma especialização em uma coisa, ia trazendo isso para os demais, certo? E fazendo essa formação continuada do grupo. Dessa forma, nós já tivemos formação em deficiência visual, formação em Libras, né, mais especificamente em deficiência auditiva,
tá? Educação inclusiva no geral, focando mais em adaptação, focando mais em acolhimento, tá? E isso foi esplêndido, né? Isso transformou a vida de todas as pessoas que estão conosco naquela escola, né? Desde o porteiro, a merendeira, todos entendem hoje que nós temos um grupo significativo de pessoas que estão momentaneamente ou possuem algum tipo de deficiência, né? Elas são do grupo de necessidades educacionais especiais e que precisam sim de um olhar diferenciado, mas não diferenciado de excludente, né? Isso é uma coisa que eu sempre tento passar para todo mundo. Um exemplo bem claro. Muitas vezes a gente escuta, o professor tem que fazer 2 planejamentos, né? Não, o professor precisa fazer um planejamento só. Ele não precisa trabalhar 2 vezes. Muitas vezes o que ele consegue fazer para aquele aluno, ele consegue fazer para o aluno do dito normal, tá? E isso é esplêndido. Por quê? Se eu trabalho mais lúdico, se eu trabalho mais concreto para um aluno que tem um tipo de comorbidade, tem uma demanda específica, isso faz com que todos os meus alunos aprendam mais, tá? Josmar, não entendi nada que você falou. Um exemplo bem claro disso, Maria Montessori. Maria Montessori, ela criou o material dourado. Quem foi professor e nunca usou o material dourado, que atire a primeira pedra, não é isso? O material dourado é um recurso muito rico e que foi criado pensando no público da educação inclusiva. E hoje ele serve para todo o nosso público. Qualquer tipo de aluno precisa de um referencial concreto quando está começando a estudar numeração. E o material dourado é usado para isso. Então a gente consegue fazer isso em vários âmbitos, tá bom? Para a gente entender um pouquinho como a questão de formação interna pode mudar a vida das pessoas, vou trazer agora um depoimento de um ex-estagiário nosso, né? Aqui na escola a gente gosta de chamar de professor auxiliar, tá? Um ex-professor auxiliar que estava trabalhando com um dos nossos alunos, o aluno lá. Esse aluno, ele é autista, certo? Autista com algumas outras comorbidades, tá bom? Bem particulares. E esse rapaz, quando chegou para trabalhar conosco, ele ficou, como todos nós ficamos ao se deparar com o desafio, muito angustiado. Mas ele, ao longo do processo, buscou conhecimento, buscou parcerias. E por incrível que pareça, hoje, mesmo depois de sair da escola, ele já trabalha em algumas clínicas, né, com educação inclusiva. Então ele veio se identificar. Preste sua atenção no depoimento dele, tá bom? Bom, eu irei falar um pouco da prática e execução frente à educação especial e o trabalho prestado junto com a equipe pedagógica da escola. A escola tem como suporte profissional especializado na área, como também a sala de recursos para se trabalhar as particularidades cognitivas de cada aluno, né? Então, o que quer dizer isso? A gente trabalha de acordo com as particularidades de cada aluno, né? Uns a gente precisa focar o cognitivo, outro a gente foca o comportamento e assim sucessivamente, né? A escola, que é de suma importância, ela dá um suporte muito bacana pra gente. Por quê? Disponibiliza da sala de recursos, né? Onde o atendimento dela é individualizado por cada aluno, isso quer dizer, né? E tendo visto também que a gente tem espaço para se fazer o planejamento, né, de cada aluno, né, como também a equipe pedagógica, a equipe multidisciplinar que está à frente da gestão da escola é muito importante, porque a gente caminha junto. O professor titular de sala, o auxiliar e a equipe pedagógica, que é de suma importância para a gente, né? Poderia deixar de fora que a gente se sente gratificante em ver o avanço do aluno, né? Seja lá na escrita, na leitura, no comportamento, né? Na dispraxia, na fala, enfim, tudo isso. E a gente não poderia deixar falar que é de suma importância o aluno estar na escola, né? Podemos ver que é muito importante para isso, né? E lá atrás a própria literatura diz que o aluno é para estar na escola, né? E a equipe pedagógica, juntamente com os professores, o titular de sala e o auxiliar, a gente tem uma meta a ser cumprida, né? Que é chegar no final do ano e ver que o aluno realmente aprendeu. Nosso esforço foi válido, né? E o aluno, de fato, ele tem a atenção assistida dentro da sala de aula, né? Para isso que existe o auxiliar de sala, né? Para caminhar junto,
né? E a gente tem disponibilidade de atividade adaptada, temática, ludicidade, que é um ponto positivo para atrair as crianças neurotípicas para a atenção, né? Trabalha com um sistema de conquista, né? De recompensa. Fez, ganhou. Para quê? Para que atraia a criança até o campo de visão, para que ele possa compreender e entender que tudo aquilo que está sendo feito para ele é importante, né? Poderia deixar bem claro aqui que a escola está de parabéns, né, por desenvolver esse trabalho, e o aluno também. Até a própria família fica grata por ver que o aluno realmente está desenvolvendo. E são frutos da gente, frutos colhidos, né? Estudo, a própria literatura apontando para a gente, artigos, né? Que a própria escola disponibiliza para a gente estar por dentro. Artigo, vídeos, palestras, minicursos que a própria escola expõe para a gente, né? Então, a minha fala é curta, vou ser um pouco bem sucinto, né? Para falar desse trabalho desenvolvido dentro da educação especial com crianças neurotípicas, porque é de suma importância para a gente. E mais na frente a gente só tem a acolher. Traz para a gente alguns pontos muito importantes, tá? Primeiramente, eu gostaria de destacar a importância desse grupo de apoio, né? Dos professores intérpretes de Libras, dos professores auxiliares, né? Esse grupo de estagiários ainda no momento, que vem para a nossa escola, e que nós devemos sim fazer um trabalho significativo com esse grupo, né? Buscando orientações, buscando materiais, indicando livros, indicando apostilas, tá? Ele fala, em suas observações, sobre a questão do planejamento. Esse planejamento específico, que nós trabalhamos com a classe dos professores auxiliares, é o PEI. Recomendo muito que todos vocês, se puderem, estudem um pouquinho sobre isso. Planejamento Educacional Individualizado, PEI. Nele nós conseguimos acompanhar de forma mais correta toda a evolução do aluno, toda a evolução dessa criança com necessidades educacionais especiais, desde o seu diagnóstico, quando ele chega na escola, a gente faz aquela avaliação diagnóstica, né? Fazemos uma avaliação quadro-quantitativa, e daí nós conseguimos acompanhar o progresso, e no final também contribui muito para o trabalho do docente, né? Facilita na questão de relatório, facilita na questão de avaliação, tá? Outro ponto super importante na fala do professor Anderson é a questão de fora da escola não pode. É um projeto que nós temos aqui no nosso município, no nosso sistema, muito forte. Todavia, pessoal, ainda vemos muito isso acontecer na classe de educação inclusiva, né? Seja por um preconceito que as famílias sofreram, por uma negação, né? A gente escuta relatos de crianças que tiveram matrícula negada, por exemplo, em algumas outras escolas, em algumas outras redes, e isso é muito difícil, né? O acolhimento inicial, ele faz toda a diferença. Para vocês terem uma noção, vou citar 3 casos rápidos, tá bom? Recebemos um aluno esse ano mesmo, que veio daqui de Natal. O aluno com 6 anos, 6 para 7 anos, né? Ele já era para ter quase 2 anos de escolaridade, pela sua faixa de natalidade, né? Pelo seu mês de nascimento, né? Pela orientação de ciência escolar, e ele nunca tinha participado de nenhum ambiente escolar, certo? Porque a mãe já tinha sofrido preconceito, deixou essa criança com a avó buscou esse acolhimento em algumas unidades de ensino da cidade vizinha, também não conseguiu, isso é relato da própria avó, certo? E veio até, se mudou para o Parnamirim e procurou a nossa instituição, né? Então a criança pelo primeiro ano foi matriculada, foi acolhida, a avó relata isso com muita ênfase, se assim eu posso dizer, e com muita gratidão, tá? Temos uma aluna, vou chamar aqui de aluna H. Essa aluna H, ela passou um ano, certo? Sem entrar numa sala de aula, tá? Hoje ela está no 4º ano, ela passou o ano do 2º ano, né? Sem entrar na sala de aula, porque a cada momento que ela chegava na escola, ela se agarrava às barras da frente da escola e não passava do portão. Sua mãe tentou persuadir, tentou organizar essa situação, conversar, convencer, o pessoal dessa escola a qual ela estudava também, mas a criança passou praticamente o ano todo dessa forma. Existia algum bloqueio naquela criança, existia alguma situação traumática que não deixava aquela criança entrar dentro do ambiente escolar.
A mãe tentou então a troca de escola e ela veio para a gente ano passado, no terceiro ano. No começo a criança também negou-se a entrar na sala, então ela foi acolhida pela direção, ela foi acolhida pela SRM da sala da escola naquele momento, certo? E mais ou menos um mês e meio depois, 2 meses, essa criança passou a entrar na sala. Todo dia eu colocava uma mesa para ela, às margens da porta, né, lateral da porta, porque ela tinha essa necessidade de ver a porta. E a professora de sala de aula também nos ajudou muito nesse ponto, no acolhimento, né, e conseguiu fazer com que essa criança se incluísse na sala de aula, tá, e com isso começasse a desenvolver de novo seu aprendizado. Todavia, eu gosto de destacar uma coisa: essa criança não tem laudo nenhum. Ela não tem laudo de nenhuma necessidade educacional específica, né? Era uma questão de trauma mesmo. E nós precisamos fazer esse acolhimento com todos os nossos alunos. Sobre essa questão de acolhimento e de ver um pouco mais além do que está à sua frente, gostaria que vocês escutassem o relato da professora Maria José, que vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Olá, tudo bem? Professora Maria José Monteiro, pedagoga, psicopedagoga e quase neuropsicopedagoga. Estamos aqui para fazermos um relato sobre a importância da inclusão nas escolas. Fala-se muito em inclusão em nosso município, em nosso estado, em nosso país, mas meio que nós vamos deixando essas crianças à margem, direto ou indiretamente. O ano passado, em 2019, eu tive a grata satisfação de pertencer a um projeto da Escola Enedina, junto com o nosso coordenador Josimar, onde nós acolhemos inúmeras crianças numa sala de terceiro ano, e que essas crianças tinham diversas deficiências, né? Cada uma na sua especificidade. E lembrando que, além dessa criança que precisamos acolher as famílias. As famílias também ficam adoecidas emocionalmente. Há rejeição, há negação, há todo um processo de deslocamento dessa família do espaço deficiência para o espaço terapia. Nós tivemos alguns casos exitosos que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Nós tivemos 5 alunos diretamente envolvidos, mais alguns. Aluno com baixa deficiência, aluno com TDAH, aluno com dislexia. Nosso aluno com dislexia, o aluno, vamos chamar de aluno 1, o aluno com dislexia, ele era mal-humorado, ele não fazia nenhuma tarefa, porque ele colocou na cabeça que ele era incapaz. Onde nós vimos juntamente um trabalho feito em equipe, que isso não existia. Aplicamos alguns métodos, aplicamos muitos jogos, valorizamos muito as nossas crianças, que nós precisamos fazer essa valorização, estar junto. Trouxemos as famílias para junto, para que elas ouvissem, que elas participassem, que elas entendessem todo o processo de cada um de seus filhos. Nós tivemos também o aluno 2, com visão reduzida. Praticamente, ele tem um glaucoma degenerativo. A cada ano que passa, ele vai perdendo a visão e vai chegar aos 18, 20 anos completamente cego. Ele era muito mal-humorado, chateado, rebelde. E com jeitinho nós fomos conquistando ele e trouxemos para o projeto. Resultado, nosso aluno número 2 terminou o ano lendo, tendo o gosto de ir à escola, não faltava às aulas, participava de todos os eventos. E nós tivemos também, diretamente, nossa aluna 3, com TDAH, impulsiva, arengava com todo mundo, digamos assim, não aceitava nenhuma orientação e foi uma das mais difíceis. Junto com o nosso coordenador, nós conseguimos trazer essa criança também, essa pré-adolescente também, para junto. Final do ano de 2019, nós tivemos a grata satisfação dessas 5 crianças, o tempo é curto, a gente não pode se protelar, dessas 5 crianças estarem inseridas verdadeiramente no contexto escolar, no contexto pedagógico, no contexto instituição, e que nós também trouxemos essas famílias para dentro da escola, para dentro da realidade de cada um de seus filhos. Em outros momentos falaremos mais sobre outras situações. Espero que
tenhamos a consciência de que nós precisamos unir forças para que realmente o projeto de inclusão, de educação inclusiva em nosso município, precisamos começar de nossa casa, nossa querida Parnamirim, ele realmente continue existindo e que você tenha consciência de que toda e qualquer criança ela aprende no ritmo dela, no momento dela, com deficiência ou sem deficiência, criança típica ou criança atípica, ela aprende sim, se você acolher e junto com essa criança acolha sempre a família. Obrigada, foi um prazer. Essa fala da professora Maria José, pessoal, nos mostra que quando nós estamos trabalhando com uma criança com NE, nós não estamos lidando ali com a vida só de uma criança, certo? Nós fazemos parte da vida de toda essa família. A vida dessa família foi transformada, né, à medida que aquele aluno, que aquela criança nasceu. E hoje elas estão entregando à escola, né, ela deixa, né, compartilha essa responsabilidade com a escola. E muitas vezes a gente se depara com diversos dilemas, diversos problemas que temos que ajudar a resolver. Essa turma em particular, que a professora Maria José fez parte, certo? Ela é uma turma que a gente escutava muito, tanto dos alunos quanto dos pais, frases um pouco pesadas, um pouco complicadas, como por exemplo, né? Eu não sei, eu não consigo aprender, meu pai não é responsável, né? Diz que se eu conseguisse tudo bem, se eu não conseguisse tanto faz, né? Professor, por que todo mundo consegue aprender e eu não? Eu acho que a maior lição que fica é que toda criança aprende sim. Toda criança tem seu jeito de aprender, tá? Cabe a nós, no caso, né, mediadores desse conhecimento, buscar essa forma. Aquela criança ela tem uma dificuldade maior na grafia, na leitura, então talvez eu use mais o processo de comunicação oral para essa criança aprender, né? E foi isso que a gente foi buscar com essas crianças. Ao ponto de uma criança se negar mesmo, sabe, gente, por causa dessas diversas dificuldades, se negar, por exemplo, a usar óculos, uma criança com um grau de deficiência visual significativos, né, se negar a usar óculos por todos os traumas que ela já tem. Então, é função nossa fazer esse acolhimento, certo? Incentivar, motivar, dizer que ela consegue sim, que estamos ali para ajudar, tá? Quando a professora Maria José fala que nessa turma nós tínhamos diversas crianças, isso é outra coisa que nós precisamos estar muito atentos. De fato, nós tínhamos diversos alunos nessa turma, que não é a recomendação que nós temos do aluno superior. Mas o grande problema é, nenhuma, né, começou o ano, fez sua matrícula com laudo, né? Muitas vezes a gente foi atrás das famílias, fez esse processo de conscientização, dizer, olha mamãe, busca um apoio para o seu filho, busca um atendimento externo, busca um profissional, um psicopedagogo, um psicólogo, se for o caso, as diversas entidades que nós temos em Parnamirim de apoio. Então também trabalhamos muito nessa questão de conscientização e apoio familiar, para com isso fazer com que o nosso aluno se desenvolvesse também. Pensando um pouquinho nisso, pessoal, essas dificuldades, esses impasses que nós temos, vamos dizer, esses desafios que conseguimos superar todos os dias em sala de aula, estamos vivenciando agora outro desafio muito grande, que é como trabalhar com esse público da educação inclusiva nesse momento de pandemia, nesse momento de atividade remota que nós vivenciamos. É possível. É difícil? Mas é possível. E é isso que eu quero deixar para vocês. Eu acho que, à medida que você vai tentando conhecer mais o seu aluno, tá? Você consegue se aprimorar no seu modo de ensinar para aquele aluno também, tá? E com isso vai fazendo adaptações que consegue atingir o ensino da aprendizagem, o seu objetivo, a sua meta para aquele aluno específico, tá? Sobre isso, gostaria que vocês ouvissem um pouco do relato da professora Edna Ramos. Ela é uma professora que já teve vários alunos com deficiência lá na nossa escola. Esse ano trabalha com a turma do 4º ano vespertino, tá? E ela vai falar um pouco sobre essa parceria feita entre professor da sala de aula titular e professor da SRM. Como essa parceria pode ajudar a criança com deficiência, a pessoa, né, da família, do responsável que está ali também junto conosco, e como tem sido esse processo de atividades remotas ao longo desse período de pandemia. Professora Edna Ramos, com vocês. Oi, gente, tá tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem diante disso que a gente está vivendo, né? Eu sou Edna Ramos, sou professora do 4º ano C da Escola Enedina
e vim aqui relatar um pouquinho para vocês sobre a experiência com alunos especiais, tá bom? Eu vou chamar esse aluno de aluno E de especial. O aluno E é um aluno desse ano letivo, tá? Ele tem 10 anos, o aluno E tem PC, é cadeirante, faz uso também do andador, então na escola ele alterna o uso da cadeira de rodas com o andador. O aluno ele é gêmeo, tem um irmão gêmeo que está sempre ajudando, está sempre auxiliando ele em sala de aula. Os dois são criados pela avó. O aluno ele, apesar de alguma dificuldade que ele apresenta na oralidade, ele se comunica bem. Ele é compreendido e ele compreende todos na escola, na sala de aula. O aluno ele não lê nem escreve, mas ele apresenta uma capacidade de memorização bastante acentuada, né? Em sala de aula, quando ele consegue estar concentrado, ele consegue aprender bastante coisa apenas no ouvir, apenas a partir da explicação. É interessante que acontece em sala de aula, por vezes isso acontece, de eu retomar algum assunto, de eu voltar em algum assunto que já foi tratado anteriormente e questionar a turma e fazer perguntas e sondar, e ele prontamente levanta o dedinho e responde prontamente a resposta, ele responde. E isso, gente, me deixa encantada. Eu queria também aproveitar esse relato para destacar a importância das salas de atendimento educacional especializado, as AEE. Essas salas, elas têm promovido avanços significativos na vida dessas crianças. Inclusive agora, durante a pandemia, onde a gente tem feito parcerias, apesar das distâncias, com os professores na adaptação das atividades, promovendo assim um desenvolvimento, não deixando essas crianças afastadas, não é, da aprendizagem, afastadas do seu ritmo de desenvolvimento. Outra coisa bastante importante também que eu gostaria de ressaltar é a necessidade e a importância do acompanhamento e da valorização do estímulo das famílias, da participação das famílias nesse processo. Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto às vezes é um sacrifício para pais e mães, para responsáveis, para algumas famílias, manter essas crianças estudando no seu turno de aula regular e ainda no contraturno, no atendimento das AEEs. A gente sabe que essas dificuldades, elas são de vários modos, né? São dificuldades de mobilidade, são dificuldades logísticas, são dificuldades principalmente financeiras para manter todo esse atendimento, para manter essas crianças nesse ritmo de atendimento, nesse processo de desenvolvimento. Gente, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero ter contribuído um pouco com esse momento. Fiquem bem, fiquem com Deus e tchau, tchau. A professora Edna Ramos nos traz esse relato de sala de aula muito significativo. Ela mostra, pessoal, que existem sim dificuldades, que existem sim problemas, empecilhos, mas que é possível. Ela, em parceria com a professora Sheila, né, que é a nossa SRM no momento, tem feito um trabalho muito significativo com essas crianças. Algumas crianças, por terem as comorbidades mais acentuadas, se eu posso usar esse termo, não estão conseguindo receber atividade de casa, só com orientação dos pais. Então, elas têm feito um trabalho em parceria de adaptação curricular, de adaptação de questão, de adaptação de atividade, para que esse conhecimento chegue até o aluno e ele consiga entender de uma forma significativa. Perceba que, por diversas vezes, só atividade em livro, só atividade impressa ou material, certo, de folha, não é suficiente, tá? E elas têm feito também, no caso já a professora Sheila, uma adaptação do que é feito dentro de sala de aula, juntamente com a professora de sala de aula, para material concreto.
jogos pedagógicos, material lúdico, fazer com que todas essas famílias sejam contempladas dentro de um ciclo de recebimento material, tá? Higienização pela parte da escola, devolução para a SRM e reorganização para outros alunos. Isso tem sido de um proveito muito significativo, né? As mães têm encaminhado vídeos e fotos agradecendo que mesmo afastados da escola física, o processo de ensino-aprendizagem da criança não foi parado, ele não teve essa quebra. As mães sempre relatam que quando paramos para férias escolares de dezembro para janeiro do ano seguinte, as crianças com deficiência elas apresentam uma perda significativa, talvez pela quebra de rotina, pelo afastamento do contato dos professores nesses quase 2 meses. E a gente tinha ficado muito preocupado como ia fazer agora nesse período de pandemia. Afinal, já estamos quase no 5º, 6º mês praticamente de reclusão domiciliar. E mesmo assim, graças a Deus e graças a esse trabalho realizado, esse processo não parou. As crianças continuam se desenvolvendo, continuam trabalhando o seu psicomotor, o seu cognitivo, as características individuais delas, tá? Com a orientação dessas 2 professoras e de toda a equipe, certo? Essa foi a forma, pessoal, que eu encontrei para destacar como uma rede colaborativa pode trabalhar. A temática desse momento seria isso, né? O acolhimento inicial, a equidade de entender que cada nosso aluno é diferente e por isso ele é igual, seja do público da educação inclusiva ou do público dito normal. Nós precisamos acolhê-los de toda a forma mais abrangente e mais carinhosa, se assim eu posso dizer, possível, né? Talvez alguns colegas digam, ele está fantasiando muito, mas esse é o termo. Né? Essas crianças já sofrem demais, essas crianças já têm várias demandas negativas ao seu redor. A escola literalmente é uma ilha boa, né? Uma ilha de carinho, uma ilha de amor, uma ilha de acolhimento. E que possamos ser assim. E que com isso sirva como uma ferramenta, né? Para o nosso trabalho, sirva como ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem, certo? E que essas crianças continuem se desenvolvendo em nossas escolas. Tenho plena certeza que essa equipe, agora eu não falo só da equipe da Escola Medina, falo dessa equipe de professores de Parnamirim, de coordenadores de Parnamirim, de gestores, essa equipe que faz o sistema de educação do Parnamirim tem competência demais para isso, certo? E no que for possível, estarei à disposição para ajudar todos, certo? Obrigado, fiquem todos com Deus. Até a próxima.